Igreja de Nova Vida, a sua família em Columbandê. Josué, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15. Josué dá Hebron a Caleb. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Amados, essa palavra que nós lemos é uma palavra que nos mostra sobre as dádivas de Deus, sobre as bênçãos de Deus, e mostra também um pouco, de acordo com a mensagem, nós vamos entender um pouco mais que as nossas vidas às vezes ficam como que interrompidas de caminhar um pouco mais, de recebermos um pouco mais das bênçãos de Deus devido às nossas atitudes. O Senhor, diz a palavra, que Ele escolheu dentre os homens um que pudesse governar o seu povo. Deus, Ele procurou entre os homens um homem que pudesse governar o seu povo Israel, e ser um líder perseverante, ser um líder corajoso, que falasse com o faraó como se fosse o próprio Deus. Para isso, esse homem ele foi considerado como um deusinho, não é? Que deixou-se ser usado por Deus, e falou com o faraó, para que houvesse a libertação do povo de Deus, que estava cativo, preso, escravo, dentro de uma cidade, que eram tratados como realmente escravos por Faraó,
e não filhos de Deus. Deus se preocupa conosco. Deus, Ele quer curar as nossas enfermidades, curar o nosso corpo das enfermidades, e por isso Deus, Ele se preocupa por Ele nos amar. Ele se preocupa desde o início da criação conosco, ou seja, com o homem. E Moisés, como foi chamado por Deus, Moisés liderou o povo do Senhor com fé, com coragem e com grande ousadia. É o que falta às vezes na vida de muitas pessoas, é a ousadia, ou seja, agir na nossa própria vida ou agirmos na vida daqueles que estão ao nosso redor de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos dessa coragem, dessa fé, dessa ousadia. E cada passo que este homem tomava, cada passo que este homem dava, era conforme a vontade de Deus. Deus chamou Moisés para liderar uma grande multidão para um lugar que manava leite e mel. Por que Moisés agia dessa forma? Porque Deus falava com Moisés e Moisés ouvia a voz do Altíssimo e colocava em prática na sua própria vida e tentava passar para aquelas pessoas no deserto, sendo que todos que saíram do Egito não ouviram, não quiseram praticar, ou seja, colocar na sua própria vida, colocar em prática, porque achavam que podia, achavam que não devia estar naquele lugar. Muitos foram, a maioria que saiu, todos aliás, não é, que saíram do Egito, seguiram a Moisés, viram as maravilhas de Deus, mas não quiseram colocar em prática na sua própria vida. Amados, Israel, por alguns momentos, devido às circunstâncias, ele deixou entrar a dúvida, ele deixou entrar a desobediência em seus corações. Talvez você pense no seu coração o seguinte: por que o pastor Derocy, quase em todas as pregações dele, ele quase cita em todas a desobediência? Eu preguei há pouco tempo aqui, eu estava falando que a desobediência é o pecado mais antigo, porque a desobediência, ela tornou-se pecado, mesmo antes de Deus declarar, instituir a desobediência como pecado. Porque o homem, a mulher, ele tomou do fruto, eu não vou pregar sobre isso, só estou lembrando a você, ele tomou do fruto, desobedecendo a lei, ou a ordem, ou o pedido, como você queira entender, de Deus. Então, a desobediência é um pecado, é o pecado mais antigo na vida do ser humano. Mais antigo. No livro de Êxodo, eu quero que você volte lá comigo, em Êxodo capítulo 17, versículo 4. Eu não vou pregar sobre a desobediência, mas está envolvida aqui nessa mensagem, né? Êxodo capítulo 17, voltando aí algumas páginas, versículo 4 ao versículo 8. Nós vamos ler bastante número, Êxodo, Josué. Êxodo capítulo 17, versículo 4 ao versículo 8. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a pergunta desse povo: está o Senhor no meio de nós ou não? Havia dúvida no coração daqueles homens. O versículo 8: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Até aqui, amados, depois
de um grande acontecimento por todo Israel. Depois que aquele povo viu a mão de Deus operar lá no Egito, depois que o povo viu o poder de Deus ser derramado sobre aquele homem simples como Moisés, o povo ainda se rebelou contra o Senhor. Depois de ter visto grandes coisas ter acontecido por todo Israel, não foi em algumas pessoas, mas por todo, a contenda continuava entre eles, e disputavam o quê? Disputavam terras, disputavam heranças, brigavam, discutiam, as discórdias estavam entre eles. Por quê? Por coisas que Deus havia repartido entre eles, e eles achavam que não estava bom, queriam mais e mais, queriam que Deus dividisse de forma diferente, queriam agir conforme a sua própria vontade, o seu próprio querer e conhecimento, queriam abandonar o Deus Todo-Poderoso. Por isso aquele povo não conseguiu chegar à terra que mana leite e mel. Quando eu falo isso, amados, quando eu me recordo lá do passado, quando Deus tirou o seu povo de uma terra de escravidão e levou-os a um lugar, a uma terra que mana leite e mel, eu falo mana, que não mais aquela terra, mas a terra que nós almejamos é a mesma terra, não terrena, mas espiritual, que temos as bênçãos de Deus esperando por nós, essa terra celestial. Por isso eu falo a terra que mana, porque não mana mais lá para o povo de Israel, mas mana para nós que caminhamos, que vivemos segundo a vontade de Deus, que é dos céus. Amados, aquele lugar ficou conhecido como Massá e Meribá. Devido à contenda. As contendas daquele povo eram muitas, devido que as dúvidas em seus corações, porque diziam: está o Senhor entre nós? Está o Senhor no meio de nós ou não? Onde há contendas, não pode haver a presença do Senhor nosso Deus. Onde há contenda, não pode haver ou não pode estar o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Você vê que este povo deixou de ser abençoados porque viviam em contendas, viviam discutindo, viviam querendo mais e mais. Não, a terra aqui é minha, por que deu mais para fulano? Por que isso aqui não me pertence? Por que pertence à tribo tal? Por que não pertence à minha tribo? Por quê? E hoje é diferente em nossos dias? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu conheço, aliás, é parente, que ele recebeu uma herança e na hora de medir as terras, ele chegou falando para a gente com a maior alegria: olha, eu peguei corrente. Porque o barbante é muito fácil de você esticar, a linha nylon, é muito fácil de você esticar para medir as terras. Não, eu comprei corrente, eu fui medir as terras lá de herança com corrente. Puxa aí, quanto mais esticar a corrente, mais eu ganho. Não é? E ele procurava chegar sempre para o lado dele. Não é? Eu falei, naquela época eu era pequeno, eu não entendia muito bem disso, eu era garoto, mas não esqueci disso. A herança foi medida com corrente, eu nunca vi isso. Não é? Medir terras com corrente, porque não tinha como você esticar o barbante. Não, você estica lá, o barbante não, nylon, né? Você estica, o negócio vai, quanto mais você puxar, mais ela aumenta. Não é corrente, não tem mais, o meu é aqui, você estica lá, vamos ver. Então, amados, até hoje, em nossos dias, nós encontramos pessoas que têm uma sede, uma ganância, né, em ter sempre mais, e é meu, ninguém vai levar nada desse mundo, pelo contrário, ainda perde a salvação, se a coisa for pecaminosa, perde a presença de Deus. Assim esse povo perdeu, porque foram brigar, foram discutir, viver em contendas, irmão com irmão, devido àquilo que Deus havia separado. E havia no coração daquele povo uma certa dúvida, uma dúvida perguntando
se o Senhor estava entre eles ou não. Amados, você sabe o que acontece? Existem pessoas que ainda têm dúvida, estão dentro da igreja, fazem a vontade de Deus ou procuram fazer, mas tem dúvida: será que Deus está comigo? Será que o Senhor está fazendo morada no meu coração? Será que eu estou agradando a Deus? Será que o jeito que eu estou fazendo está bom? A dúvida: será que o Senhor está? Vamos mudar agora. Será que o Senhor está no meu coração? Será que o Senhor está agradando daquilo que eu faço? Tem pessoas que pensam assim. Vivem contentas, aborrecendo e sendo aborrecido, tirando Deus do coração de pessoas e não permitindo que Ele habite em seu próprio coração, através de palavras, através de atitudes. Amados, ainda hoje nós vemos pessoas que discutem, brigam por bens que nem se esforçaram para adquirirem. Brigam, discutem por algo que eles mesmos não se esforçaram, não compraram com o seu próprio dinheiro. Brigam, discutem, entram em contendas por bens que os seus pais, quando eu falo pais, eu me refiro aos avós, bisavós, adquiriram. E hoje há um brigueiro terrível por coisas que não se cansaram, não suaram para comprar, para adquirir aquilo. Medem as suas heranças e não querem perder uma unha. Amados, Deus, Ele nos dá aquilo que nós merecemos. E tem pessoas que adquirem bens, herdam, na verdade, herdam bens que não sabe nem como foi adquirido no passado. E aquilo, ao invés de tornar-se ou ser uma bênção na vida dessa pessoa, torna-se uma desgraça. É terrível. Problemas sérios. Terras adquiridas por sangue. Terras adquiridas por brigas. Naquele tempo, você sabe que era assim. Amado, chegando todo o povo em Cádiz Barneia, Miriam, irmã de Moisés, faleceu. E ali Miriam, ela foi sepultada. Miriam foi sepultada em Cádiz Barneia. Você pode ir lá em Números, nós vamos ler hoje, Números capítulo 20. Miriam foi sepultada. Miriam já tinha passado por alguns problemas. E chegando ali em Cádiz, Miriam foi, certamente, adoeceu, morreu, e ali ela foi sepultada. Números capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5, onde nos fala da morte de Miriam. Moisés fere a rocha Meribá. Olha a desobediência entrando novamente aí nesse pedacinho. Acharam? Amém? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste da congregação do Senhor a esse deserto para morrermos. Ai de nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vide, nem de romães, nem de água para beber? Gente, o povo tinha ouvido
a palavra de Deus, o mandar de Deus. O povo viu Moisés falando diretamente com o faraó. O povo sabia que Moisés estava lá. O povo ouviu de Deus o mandar, o sair daquele lugar, o deixar de ser escravo. Mas o povo reclamava. A desobediência, o pecado da desobediência permanecia no coração daquele povo. Eu vou ser franco para vocês, ainda permanece no coração de muitos hoje em nossos dias. E o pior não é isso que permanece no coração de pessoas que são servas de Deus. E será que esse pecado chamado obediência no coração daqueles que dizem ser servos de Deus, será que essas pessoas vão herdar o reino dos céus? Porque se nós voltarmos e observarmos o coração, a vida, o coração daquele povo desobediente no deserto, ninguém entrou na terra prometida. Será que nós hoje, vivendo na desobediência, nós vamos herdar o reino celestial? Eu não sei, quem julga é Deus, mas nós devemos pararmos e analisarmos a nossa vida, o nosso coração, perguntarmos para Deus: Deus, o que vai ser de mim? Eu vou entrar no teu reino? Eu vivo na desobediência, eu vou herdar o reino celestial? Por que você está me perguntando? Deus perguntando, por que você está me perguntando? Não, porque eu estou ouvindo uma pregação que lá no passado, lá no deserto, ninguém entrou na terra prometida. Será que eu vou herdar a terra celestial prometida? Amados, Deus é quem sabe, Deus é quem julga, mas nós temos que vigiarmos. Amém? Se nós estamos vivendo em desobediência, vamos procurar nos corrigirmos, para não termos surpresas no nosso último dia aqui na terra. O coração de Moisés estava condoído, havia perdido a sua irmã, mas mesmo assim o povo não respeitou a sua dor. O povo estava vendo que Moisés estava entristecido, mas perturbaram Moisés, contenderam com Moisés e menosprezaram as dádivas de Deus. Deus estava levando aquele povo para um lugar que manava leite e mel. Deus estava levando aquele povo para uma terra que eles não iam passar fome nem sede. Deus estava levando o seu povo para um lugar que nós podemos falar até, olha, é o céu na terra. Mas o que é que nós lemos? Por que não deixou? Por que não deixasse a congregação lá mesmo no Egito? Por que nos trouxe para esse lugar para morrermos aqui? Por que nos trouxe para esse lugar para colocarmos diante dos nossos inimigos? Não, eu quero voltar para o Egito. Lá eu tinha água, lá eu tinha carne, lá eu tinha isso, lá eu tinha figos, lá eu tinha... Deus está caminhando com o seu povo e o povo está reclamando de tudo. Amados, nós, como servos de Deus, não vamos deixar de receber sobre os nossos corpos as dificuldades, sobre as nossas vidas, as dificuldades, sobre os nossos corpos, a enfermidade. Não vamos deixar de receber, não. Nós vivemos em um mundo que as coisas ruins vêm sobre nós porque nós mesmos atraímos as coisas ruins para nós. Mas nós temos um Deus, eu falei aqui na pregação passada, que Ele faz esse mal que vem sobre nós, que vem por uma porta, sair por 7. Agora, o que nós devemos fazer para recebermos isso? Sermos pessoas obedientes. Mas Deus, pastor, Ele é misericordioso, Deus é bondoso demais, Deus é salvador, Deus me entende, eu sou falho. Claro que somos, mas se você não procurar tirar as falhas de você, não é Deus que vai tirar de você, não. Nós é que temos que tirar de nós as falhas, os erros, procurarmos não pecar, procurarmos não sermos desobedientes. Deus é bondoso, é maravilhoso, mas também Deus é fogo consumidor. Deus precisa que nós
nos coloquemos diante dele como servos. Jesus disse o quê? Sede santo como eu sou santo. Jesus teve as suas falhas? Não. Jesus levou sobre ele as nossas falhas. Para quê? Para que nós pudéssemos chegar até a presença do Pai. Números, capítulo 20, versículo 6 ao 13, nós já lemos? Não. 6 ao 13. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés, Arão, quando viram o povo se rebelar, quando viram o povo partir para cima deles: ô Moisés, por que nos tirou lá do Egito? Lá nós estávamos bem, debaixo das garras de Satanás, debaixo das garras de Faraó. Mas Moisés, lá eu tinha comida, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. Por que Deus nos tirou? Por que você nos trouxe para esse lugar? Amados, Moisés não teve palavras, como às vezes um pastor não tem palavra, para aconselhar aquele que vem reclamar de tudo, aquele que não está contente com o que Deus está fazendo. Às vezes nós nos colocamos no lugar de Moisés, no lugar de Arão, que não tiveram palavras para aquela multidão. Sabe o que eles fizeram? Lançaram-se sobre o seu rosto, certamente choraram, clamaram a Deus, buscaram a presença de Deus. E sabe o que aconteceu em relação àqueles homens, esses dois homens? A glória do Senhor lhes apareceu. Mas pastor, é só se o Senhor botar o rosto no chão, clamar a Deus, e a glória de Deus vai aparecer, a glória de Deus vai vir sobre o Senhor? Não, é sobre todos nós. Se você se coloca diante de Deus, clama ao Senhor, Deus vai derramar sobre você a sua glória, e o seu problema será resolvido. E o versículo 7 nos diz: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Deus falou o que aqui? Olha, Moisés, falai, toma o bordão e falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Deus falou para ele: olha, vai acontecer. Você vai falar, a rocha vai lhe dar água, ou seja, de Jesus Cristo vai sair água, e vai matar a sua sede e a sede dos teus animais. Versículo 9: então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, presta atenção aqui agora, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Moisés referiu à multidão, ao povo: ouvi agora, rebeldes, porventura ou por acaso faremos sair água desta rocha para vós outros? Entrou a dúvida no coração de Moisés, e Deus não aceita pessoas duvidosas. Deus não age na vida de pessoas duvidosas. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Entrou aí a desobediência. Por isso Moisés não entrou na terra prometida. Dúvidas do próprio Deus e desobediência a Deus. A coisa é séria. Feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão e saíram muitas águas. Deus opera na vida de pessoas. Deus dá a água para até quem não merece. Deus dá a alimentação até para quem duvida. Mas entrar na terra prometida fica um pouco difícil. Moisés foi para o inferno? Não. Moisés foi salvo. Que nem o corpo dele, nem a matéria dele ficou sobre a terra. Deus tirou dali. Mas na terra que ele havia prometido para Moisés e todo aquele povo, Moisés não entrou, nem nenhuma daquelas pessoas que saíram do Egito. Entrou os filhos, os que nasceram no deserto. E bebeu a congregação
e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Amados, nós temos que crer no Senhor. A nossa vida, o nosso coração, a nossa mente tem que estar voltada para Deus. Se não vivermos desta forma, nós corremos riscos. Corremos risco de perdermos a nossa salvação, de não entrarmos no reino celestial. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou deles. Amados, Moisés e Arão se humilharam diante do Senhor, lançaram os seus rostos na terra, colocaram o seu rosto sobre a terra, e a glória do Senhor Deus lhes apareceu. Quantas vezes, quantos momentos nós estamos diante do Senhor e não colocamos o nosso rosto sobre a terra, não colocamos as nossas vidas como devíamos colocar diante de Deus, mas queremos as bênçãos de Deus? É impossível. Somos falhos, somos pecadores, sim. Não vamos deixar de ser. Somos pecadores pensando, como já disse aqui, pecamos dormindo, pecados indiretos, mas pecamos. Deus quer mudar a nossa sorte. Deus quer colocar em cada um de nós, derramar sobre cada um de nós a tua graça, a tua misericórdia. Mas é necessário que busquemos a Deus, que afastemos de nós a desobediência. Deus manda Moisés falar à rocha para saciar a sede do seu povo, mas ele feriu, bateu 2 vezes em Jesus, e de Jesus saiu água, da rocha saiu água, porque Jesus é a nossa rocha eterna. Duvidou que ela pudesse dar água, duvidou que dela pudesse sair água. Porventura, ou por acaso, pode sair água dessa rocha? Deus havia falado para ele: vai lá e fala, ó rocha, abra as tuas torneiras e nos dê água. Ia sair água da rocha. Mas não, ele bateu, feriu a rocha 2 vezes, desobedeceu o mandar de Deus, desobedeceu a palavra de Deus, duvidou que dela pudesse sair água. A incredulidade, a desobediência nos afasta do Senhor, nos afasta do Senhor nosso Deus. O seu lar eterno jamais poderá ser o céu se houver desobediência no seu coração. Se você agir como agiu aquele povo no deserto, e ficaram no deserto, cobras abrasadoras, serpentes abrasadoras feriram aquele povo, a terra abria sua boca, engolia multidões, o próprio Deus destruindo aquele que ele tanto amava, o seu povo preferido, o seu povo separado, o seu povo predileto. E aquele povo não deu valor às coisas que Deus estava fazendo por eles. Não deu valor. E será que nós temos dado valor ao nosso Deus conforme Ele merece? Será que nós temos dado valor a Deus diante de tantas coisas que Ele nos fez? Amados, eu não vivia uma vida de pecados. Olha, o pastor, antes de ser pastor, vivia, era terrível. Não, eu tinha as minhas falhas, como tenho hoje ainda, pequenas falhas, mas temos. Todos nós temos. Procuramos não fazer, mas às vezes vem coisas sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, que não deveríamos pensar, pelo menos nem pensar, que dirá fazer. Mas se eu parar para observar o que Deus fez na minha vida, de 86 para cá, foi quando eu fui chamado por Deus. Amados, se eu parar para analisar, eu tenho mais que agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado.
Obrigado porque o Senhor me livrou do caminho de morte. O Senhor me tirou da lama. O Senhor me colocou sobre essa mesma rocha que deu água lá no deserto, que é Jesus. E se você parar para analisar a sua vida, você vai ver que Deus mudou a sua vida em porção que você nem imagina. Se você parar para analisar a sua vida, você vai falar: poxa, quanto Deus fez na minha vida, como eu sou mudado hoje, como fui transformado por Deus. E Deus queria mudar a vida daquele povo. Deus tirou, fez com que aquele povo saísse do Egito, deixasse de ser escravos para serem filhos, para viverem numa terra que tudo tinha. Claro, ia cultivar a terra, sem dúvida. O mesmo que Deus fez com Adão lá no Éden. Ele colocou Adão lá e falou: olha, cultiva, cuida, você tem de tudo, você tem o melhor aí, mas não deixa a coisa acabar. Meus amados, Números capítulo 13, Números 13, 27 a 33. Falei que nós íamos ler hoje bastante. Números capítulo 13, versículo 27. Amém? Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana o quê? Leite e mel. Este é o fruto dela. Olha que terra maravilhosa. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Começou a entrar a dúvida. O povo que habita nessa terra, mas olha, povo poderoso. As cidades muito grandes, fortificadas. E o povo começou a tremer nas bases. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os quenaneus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amados, não tema diante das muralhas que levanta contra você. Não temas contra as setas malignas que o diabo tenta te acertar, te atingir. Não tema, porque Deus é conosco. O povo sabia que era por uma terra que manava leite e mel, mas começaram a ver as dificuldades. Como é que eu vou chegar lá? Não dá. Olha, são um povo, são os jebuseus, são os amorreus, povo forte, cidade fortificada, assim, vai ser difícil. Gente, amados, queridos irmãos amados, Deus é conosco. Deus era com aquele povo, mas não valorizaram a presença de Deus. Porém, o 31, porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. É nada, Deus é conosco. Nós somos povos fortificados, alicerçados por Deus. O 32, e diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eram gigantes, vamos dizer dessa forma. Os gigantes deixaram aquele povo de Deus atemorizados, com medo terrível de entrar para adquirir ou para receber aquilo que Deus tinha para eles. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amados, Deus, quando tem algo para o seu povo, ninguém tira. O povo temeu, o povo se afastou, o povo achou que não ia conseguir. Não, eles não, mas os filhos, os netos daquele povo alcançaram, entraram naquela terra que Deus havia permitido. Os espias viram que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, mas olharam para os obstáculos, não creram no poder do Senhor.
viram somente os gigantes, não conseguiram ver a mão de Deus nem o seu poder sobre as suas vidas. Amados, isso falta na sua vida, isso falta às vezes na minha vida, em vermos que a mão de Deus está sobre nós, que Deus tem algo grande para nós e perdemos as bênçãos, porque não cremos, não vemos. Falamos às vezes da boca para fora, não, Deus é comigo, Deus sabe da minha vida, mas não fazemos aquilo que Deus tem pedido para fazermos. É a palavra de Deus, exemplos na palavra de Deus, lá do passado, lá do início, para conhecermos o nosso Deus, o poder do nosso Deus, colocarmos em prática na nossa vida, não fazermos papagaiada. Pastor, preciso virar cambalhota aqui, não. O evangelho de Deus é simples, o homem é que torna ele complicado. É simples, simples demais. Deus só nos pede uma coisa: louve o meu nome, glorifica o meu nome. E quando nós glorificamos o nome do Senhor, nós não precisamos nem pedir, Deus nos dá. Aquele povo estava cativo, coração duro, empedernido, triste, amargurado, chorando pelos cantos. Deus tirou, mas não souberam, não deixaram a mão de Deus operar sobre eles. Números capítulo 14, 1 e 4. Você está com a Bíblia aberta? Capítulo 14, versículo 1 ao versículo 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. O povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou até mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha só, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Amados, não são poucas as pessoas que estão dentro das igrejas. Deus mudou, Deus transformou a vida dela, mas ela pensa no passado, na vida errada que vivia. E às vezes pensa no seu coração, pode não falar, mas pensa no seu coração: mas antes era bem melhor. Antes eu tinha pão, tinha carne, tinha leite. Antes eu tinha tudo que eu queria. E aqui na igreja muitas coisas foram cortadas, foram podadas na minha vida. Ah, se eu estivesse lá. Eu estou pregando sobre isso porque o carnaval vem aí, e muitas pessoas que gostavam e outros que ainda gostam estão dentro das igrejas e não suportam, não aguentam ouvir o som do batuque do carnaval, e quando espera começa a bater o pezinho, quando vai ver está lá no meio dançando, pulando, mesmo vestido do capeta, de perrô. Ninguém vai me ver mesmo, estou lá de perrô, estou lá no meio, né? Ninguém vai me reconhecer. Mas o capeta te conhece muito bem quando você faz isso, e Deus se afastou. Aliás, posso dizer que nem nunca entrou, porque Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas atitudes. O povo chorou muito, gritaram em alta voz, murmuraram contra Moisés e Arão, preferiram continuar como escravos do Egito do que perseverarem por uma terra deleitosa. Deus tem o melhor para você. Deus quer entregar a você uma terra deleitosa, ou seja, vamos falar da nossa vida aqui, receber bênçãos ilimitadas, o melhor de Deus para nós aqui na terra. Deus queria dar e deu para os filhos daquele povo.
uma terra que manava leite e mel, uma terra deleitosa. Deus colocou um líder sobre eles, mas eles preferiram eleger um capitão para os seguir, ou seja, para os guiar de volta ao Egito. Esquece Moisés, esquece Deus, vamos eleger um capitão que vá à nossa frente, que nos leve de volta ao Egito. Nós queremos viver debaixo das garras de Faraó e não queremos isso que Deus está nos dando. Josué e Calebe eram homens que criam, acreditavam no Senhor. A sua vida, o seu coração estava voltado para o coração de Deus, voltado para a presença de Deus. Ainda em Números capítulo 14, que nós lemos, versículo 7 ao versículo 10, a palavra do Senhor, ela nos diz: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, disse Moisés e Josué e Calebe. Se o Senhor, olha aí, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Amados, se o Senhor agradar de você e agradar de mim, nós vamos receber ainda nessa terra coisas melhores do que nós já recebemos até hoje, além da salvação, da vida eterna. 9, tão somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Ah, pastor, olha, eu tenho medo quando eu passo ali em frente àquele centro, olha, chega a arrepiar. O povo pode fazer o que for para você. Tem pessoa que tem medo. Será que fulano está fazendo macumba para mim? Amado, você só teme se você não estiver firmado com Deus. Se você estiver firmado com o Senhor, a macumba não te pega. O povo, os homens desta terra podem levantar contra você, mas o Deus que habita em nós é maior do que o Deus que habita neste mundo. O Deus que habita neste mundo é o Deus das trevas, e o Deus que habita nos céus e neste mundo aqui entre nós, em nossos corações, é o Deus que tem todo o poder, o Deus que pode todas as coisas. E eu vou repetir o 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Foi o que eles falaram para aquele povo todo, aquela multidão toda. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Aí vem o versículo 10, que diz: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. O povo queria apedrejar, o povo queria acabar com a vida de Josué, o povo queria acabar com a vida de Calebe. Você está falando besteira. Esse Deus que está falando aí, olha, está fazendo coisas ruins, está nos fazendo caminhar por uma terra. Amados, Deus podia levá-los a um caminho bem mais curto. Deus poderia ter levado aquele povo por um caminho bem mais perto, mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia: se eu levar esse povo por um caminho mais perto, mais curto, eles vão se cismar e vão voltar, porque eles vão saber voltar pelo caminho ao qual eu andei com eles. Eu vou levar por caminhos difíceis, rochas, morros, mar. Eu vou levar eles por um caminho difícil que eles não saberão voltar. E isso aconteceu na vida daquele povo. Queriam levantar um capitão para trazer de volta, mas o capitão também não ia saber. Ali a sabedoria estava sobre Moisés. Só ele, se fosse para voltar, se Deus houvesse mandado voltar, que não houve, nem poderia haver, só Moisés sabia voltar, porque não era Moisés quem sabia, era a nuvem que andava com eles, era o próprio Deus. Amados, a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor, disse eles ao povo, se o Senhor se agradar de nós, entraremos e tomamos posse da herança. Tem que haver obediência. Josué e Calebe falaram isso ao povo: não sejais rebeldes,
Não tenham medo deste povo. O povão, olha só, essa multidão de gigantes aí, essa multidão de pessoas que você está vendo, que vocês viram lá na terra prometida, olha, nós podemos devorá-los como pão, nós podemos destruir, nós vamos acabar com eles, a terra é nossa. Deus tem falado isso para você. Mas não sejais rebeldes, não temam o mal que vem sobre vocês. Eu sou Deus, eu controlo tudo isso, basta você me dar a oportunidade, basta você me dar essa autoridade para eu entrar na sua vida, para eu cuidar da sua vida. Esse probleminha que você tem, desmancho, acabo, eu devoro ele como se estivesse comendo um pedaço de pão. O povo, amados, na sua rebeldia, tentou apedrejar Josué e Calebe. E quantas mensagens são pregadas sobre este púlpito? Que ouvem, e quando sai lá fora, esqueceu de tudo, já não se lembra mais. Números capítulo 14, versículos 11 e 12. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim a respeito de todos os sinais que fiz no meio deles? O povo via, o povo presenciava, o povo via a mão de Deus, mas não acreditavam em Deus. Era um povo de Deus, mas não acreditavam no Senhor. Quando nós temos dúvida no nosso coração, olha só o que Deus faz: com pestilência o ferirei e o deserdarei. Você não tem nada. A terra que Deus havia separado para eles, perderam, não chegaram lá, morreram, foram sepultados no deserto, lugar de sequidão, sem manancial, só porque não creram no Senhor. E farei de ti povo maior e mais forte do que este, que foram os filhos, foram aqueles que nasceram no deserto, foram aqueles que nasceram num lugar sem água, aqueles que nasceram no deserto onde não tinha nenhuma comida, não tinha comida com fartura, mas Deus os sustentou e fez entrar na terra que manava leite e mel. Amados, se nós não fizermos o que Deus quer que façamos, nós não vamos herdar nada, mas serão preparados filhos, nossos filhos, para fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Pastor, mas que é isso? Como é que pode isso? Você pode voltar lá um pouquinho atrás, quando as pessoas eram totalmente idólatras, poucos serviam a Deus, serviam apenas por palavra de lábios. E hoje você vê igrejas cheias que louvam e glorificam o nome do Senhor. A ira do Senhor se acendeu contra todo aquele povo, até quando, disse Deus, até quando não crerá em mim? Diante de tudo que ele havia feito, diante das bênçãos que ele havia derramado sobre aquele povo, e o coração de Deus tirou. Ele falou para Moisés: olha, com pestilência vou ferir este povo e vou deserdar, não vão receber nada de mim. E assim Deus fez. Calebe, homem de fé e confiante, de caráter nobre, é assim que Deus quer que sejamos. Nele houve outro espírito, ou seja, um espírito novo, que perseverou e obedeceu às ordens de Deus, e foi fiel seguidor do Senhor. Deus quer que sejamos pessoas fiéis, seguidores do Senhor Deus, os seguidores do Senhor Jesus. E entrou aquele povo na terra que Deus havia prometido àqueles que haviam morrido no deserto. Entrou os seus filhos, herdaram a terra, venceram todos os gigantes, expulsaram. Deus os matou, Deus os tirou daquela terra. Calebe era cheio
do amor fraternal, chamou até mesmo aquelas pessoas desobedientes de seus irmãos e deixou bem claro: eu, porém, perseverei em seguir o nosso Deus. Eu vou continuar perseverando, porque eu vi a mão de Deus, eu sei que Deus faz. Caleb firmava-se na promessa de Deus, aquilo que Deus havia prometido para os seus pais. Ele firmava-se na promessa de Deus e cria na palavra de Deus. Amados, quando lerem a palavra de Deus, não deixem entrar dúvidas. Eu estou falando isso porque às vezes tem pessoa que fala: pastor, eu li lá o livro tal, mas é uma coisa não tem nexos, a palavra é Deus que escreveu. Se não entendeu, não deixe entrar dúvida, pergunta ao Senhor: Senhor, o que tu estás falando aqui? O que o Senhor está me dizendo? E ele tinha certeza da sua vitória. Josué e Caleb. Caleb esperou 45 anos pela promessa, sem vacilar e sem duvidar. Você pediu ontem, quer receber hoje. Eu venho, pastor. Quanto tempo? Já estou pedindo há um ano. Eu peço e Deus não faz. Caleb esperou 45 anos pela promessa, sem vacilar, sem duvidar. Josué abençoou Caleb, dando a terra de Hebrom por herança. 45 anos. Não recebeu logo. Não. Caminhou 40 mais 5. 45 anos. Há quanto tempo você tem clamado a Deus? Há quanto tempo você espera pela bênção? Há quanto tempo você espera a sua bênção? Não desanime, ela está por vir. O deserto acaba. Quando você menos esperar, você está pisando em água fresca. Seus pés já não estão queimando mais naquela areia quente e seca do deserto. Persevere, porque você está no caminho certo. A atitude de Caleb, ela foi completamente inabalável. Nada abalou o coração de Caleb, nada. Capítulo 14 de Números, versículo 6, nós estamos terminando. Versículo 6. 14, 6. Ok. 14, 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amados, seguia Josué e Caleb fielmente ao Senhor e testemunhou a fidelidade de Deus com os incrédulos. Deus é fiel. Permaneceu fiel ao Senhor, apesar de grandes ameaças que iriam apedrejá-lo, mas ele permaneceu na presença de Deus. Jamais se afastem de Deus. Jamais deixem que as consequências da vida afastem vocês do Senhor, porque o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas. E há sim pessoas que querem nos apedrejar, mas o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Caleb recebeu seu galardão, entrou na terra de Canaã, recebeu Hebrom, que significa comunhão. Deus concedeu-lhe uma saudável e longa vida. É o que Deus tem para cada um de nós. Não é morrermos no deserto, é chegarmos à terra prometida, é chegarmos e recebermos aquilo que Deus tem para nós. Caleb teve uma família ricamente abençoada, tornou-se uma bênção em todos os tempos,
porque até hoje nós falamos da vida desses homens. Amados, Deus quer abençoar a sua vida de forma diferente. Aquilo que nós recebemos é um pingo que cai de um balde d'água. Deus quer nos dar um balde cheio de bênçãos, cheio de pingos que são bênçãos para nossas vidas e para toda a nossa casa, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe ricamente. Adquira esta ou mais mensagens pelo telefone 2601-2536, Rio de Janeiro, ou via e-mail igreja@novavidacol.com.br.